Shalom, shalom, amados. Mais um dia para estarmos aqui, para revelarmos Deus através de nós. Amém? Vamos orar juntos. E desde já te peço que compartilhe, que curta esse vídeo, a fim de que chegue a mais pessoas. Com quem você se identifica na Bíblia? Porque muitas vezes nós temos nessa identificação com os personagens bíblicos. Eu penso, um dos personagens que eu acho que todos nós temos um pouco dele é Sansão, né? Você conhece a história de Sansão? Você fala assim, mas como que pode você falar que tem, né, afinidade? Porque Sansão, ele teve, né, paixões como todo ser humano, mas infelizmente as paixões dele levaram ele a um fracasso muito grande. A promessa de Deus, para o que Sansão nasceu, né? Para libertar Israel dos filisteus. Isso no final aconteceu de fato. Só que ele estava cego, né? Ele estava destruído, Sansão. E aí a gente vê em Sansão, né, a questão da obediência. Porque não era para ele escolher Dalila. Dalila não era a mulher do povo dele. E aí nós falamos assim, mas isso é cultural, é daquela época. Não, amados. Deus tem planos para as nossas vidas também. E para viver a vontade de Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas. E às vezes nós não queremos renunciar. Nós queremos seguir adiante. Nós queremos fazer do nosso jeito. Esse óculos aqui tá dando um monte de reflexo no meu olho. Tá me dando até nervoso. Vou trocar aqui. Então, está mais leve, né? Sansão, Deus deu uma força a ele sobrenatural, né? E deu condições para ele também, né? Ele seria nazireu, ele não poderia colocar bebida alcoólica na boca e uma série de outras coisas. Mas ele falhou, né? Sansão brincou, ele se deixou levar, né? E aí a gente para também para analisar, para refletir que o inimigo sabe da escolha de Deus por nós. Ele sabe. E aí ele traça armadilhas também, planos estratégicos para frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. E todas as nossas escolhas terão consequências. Nós vamos nos ver muitas vezes, né? Às vezes a gente brinca, né? Entre a cruz e o caldeirão, às vezes as pessoas usam essa linguagem. E a gente vê Sansão sendo tentado, ele desobedeceu, depois ele se arrependeu, e ele se redimiu, e ele pediu a Deus que desse mais uma oportunidade, né? E naquela hora que ele estava ali, né, cego já, naquele templo, né, ele conseguiu força para derrubar aquilo e acabar e matar o inimigo do povo de Deus. Mas imagina a tristeza, né, da família de Sansão, devido a Sansão brincar, né, ele não ter esse autocontrole, essa vigilância. Eu acredito que tenha sido imaturidade dele, mas ele teria condição, porque Deus não escolhe. Ele quando nos chama, quando ele nos dá uma missão, ele sabe que nós podemos cumprir. Mas aí, muita gente, né? Você deve ter pessoas na sua família assim, ou amigos, que poderia ter tido uma vida maravilhosa, ver os filhos, os netos, e não viu, sabe? Porque brincou com a saúde, brincou com tantas coisas e acabou, né, se queimando nessa brincadeira. E nós também precisamos ver... Ele custou, mas no final da vida ele entendeu que a verdadeira força dele que ele precisava vinha de Deus. E a maneira como ele usou a força dele a princípio, né? Ele usou, né, desavisadamente, ele usou inconsequentemente, ele brincou, né? Mas ainda assim, Deus usa as pessoas, né? Os planos de Deus não se frustram. Realmente, ele não usufruiu, ele morreu jovem e tudo mais, mas ele não deixou de viver os planos. Então, nós temos escolhas. E quando Deus nos chama, ele tem planos lindos para as nossas vidas. Planos de nos dar a felicidade, nos dar a alegria. Mas realmente, nós precisamos compreender que não vai ser na nossa vontade, do nosso jeito, mas da maneira de Deus. E Deus traça os planos com perfeição para a vida de todo mundo. A história dele nos mostra que nós podemos ter dons, podemos ter talentos, mas tudo isso vem de Deus, não vem de nós. E quando usado fora da vontade de Deus,
fora do propósito de Deus, pode ser um grande desastre. Quantas pessoas, né, nós vemos aí com talentos, com tanta coisa bonita, mas que acaba se perdendo, né? E como que os desejos da carne também, se não forem controlados, vão levar as pessoas a perdas. E nós vemos no dia a dia famílias destruídas, vemos tanta coisa, né? Tanta dor, filhos sofrendo as consequências. E fora da vontade de Deus, fora da fé, vai ser sempre assim, sabe? Porque a nossa essência veio de Deus, a nossa natureza é para servir a Deus, é para viver na vontade de Deus. Algumas pessoas vão dizer, mas a própria Bíblia afirma que nos chamarão de loucos. Nossa, como é que você pode viver só para Deus? A sua vida parece ser tão sem graça. Você não faz nada. Não, nós fazemos muito. Fazemos muito, sim. Podemos brincar saudavelmente, podemos nos divertir, sabe? O crente, ele se diverte, ele brinca também, né? Mas, para muitas pessoas, né, o divertimento, a descontração só vem se elas estiverem entorpecidas, se elas estiverem, né, tendo comportamentos, né, excêntricos. E a gente entende que não. A grande alegria, a grande felicidade, ela vem de dentro para fora. Ela não é provocada essencialmente por coisas exteriores. Mesmo porque essas coisas exteriores, elas podem nos destruir, elas dão... são ilusórias essas alegrias. Mas aquilo que vem de Deus, isso é perfeito. Isso é santo. Isso vai ao encontro da natureza que Deus nos deu. Filhos de Deus. Então é uma grande ilusão a gente achar que, não, dessa forma eu não vou ser feliz. Isso aí é cultura fora de Deus, longe de Deus. Então, novamente, nós vamos pensar, eu tenho escolhas. O que eu verdadeiramente quero para a minha vida? A vida que eu tenho vivido tem me levado para onde? Eu tenho realmente a paz? Eu tenho realmente a plenitude? Eu tenho a alegria? Ou quando acaba tudo, quando o efeito da bebida passa, quando as orgias passam, vem aquele buraco, vem aquela sensação de vazio, de incompletude, aquele desespero, aquela tristeza. Que às vezes a pessoa tem até que beber mais para poder aliviar aquilo ali. Né? Ou tem que comprar muito, comprar. Tem que fazer coisas assim exageradamente para poder anestesiar, para fugir dessa dor. Tem pessoas que não suportam ficar sozinhas. Elas não suportam se olhar no espelho, elas não suportam estarem consigo mesmas. A presença delas, a companhia delas é perturbadora. Porque ela se olha, ela vê quem ela verdadeiramente é. E podemos mentir para todo mundo, menos para nós mesmos e para Deus. Sabe? Tem pessoas que falam, né? Você quer saber se você é uma pessoa que você seria a pessoa com quem você gostaria de viver pro resto de sua vida? Se você fosse a pessoa, que bom, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa que vale a pena estar do lado dela. Mas se você consigo mesmo não tem paz, aí a coisa é complicada. Então, a Sansão, né, ele foi escolhido, ele foi separado, mas ele quis fazer do jeito dele. Isso se aplica na nossa vida, mas se aplica mesmo quando nós todos somos escolhidos, nós todos somos separados. Sim, todos nós. E cabe a nós procurar. Para que Deus me criou, me chamou vida? Eu estou vivendo esse propósito porque eu só vou ser feliz se eu viver esse propósito de Deus. Fora disso, eu vou rodar e vai haver um buraco dentro de mim. Então, ouvir a Deus, obedecer, pedir a Ele que nos ajude a viver, né? A vontade dEle. Ele nos conhece mais do que ninguém. Mas é preciso ter fé. É preciso se render a Deus. É preciso parar, é preciso refletir. E muita gente não quer isso. Às vezes as pessoas só param, só refletem quando estão no leito, na cama,
na iminência de uma guerra, sabe? Quando chega no final da linha, algumas situações que ela se sente impotente, aí ela para questionar, aí para pedir socorro a uma força superior maior. Que nós, amados, não tenhamos que chegar nesse ponto, mas que nós, antes de tudo isso, tenhamos força, tenhamos sabedoria, tenhamos a humildade de reconhecer quem nós somos e entendamos que nós não somos deuses, nós somos filhos desse Deus lindo, amado, que só nos quer bem. Então, buscar viver a vontade dele, conhecê-lo, fazer a vontade dele, é a coisa mais maravilhosa das nossas vidas. E é o que eu desejo para você, sabe? Que você tenha esse encontro definitivo, esse encontro radical, esse encontro libertador com o Criador. Amém? Vamos orar? Oh, papaizinho lindo, querido, justo, fiel, magnífico, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós chamamos. E neste dia, Deus, muito obrigada, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, estamos aqui porque o Senhor nos permite. E tem algo conosco, Deus, mas nos ajude. Aquele que ainda não entendeu, que não sabe o que é que o Senhor tem com ele, Deus. Só o Senhor pode revelar, Deus. Nós podemos orar, interceder, há poder na oração, mas só o Senhor operando as suas maravilhas, ó Deus. Então, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que é aquele que está buscando essa resposta, Deus, possa receber essa resposta de ti, Deus. Ah, Pai, a sua misericórdia prevalece sobre o juízo, porque se nós formos olhar para as nossas vidas, para as nossas deficiências, ó Deus, chegaremos a lugar nenhum. Mas o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus. Nos amado com amor que nós não compreendemos. Tão perfeito, tão maravilhoso, Deus. Tão grande Ele é, Deus. Então, Deus, toma a nossa vida neste dia, Deus. Que nós não temos ontem, não temos amanhã, nós só temos o agora, Deus. O dia de hoje. Revela-se a nós, ó Deus. Deus, seu toque especial, tira toda a cegueira da nossa mente, toda a confusão, todo o conflito, Deus, toda a barreira, Deus. Toda a cegueira que Satanás tem colocado, Deus, para nos roubar a salvação, Deus. Cai por terra em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Não saia sem curtir, sem compartilhar, sem deixar seu amém, seu comentário. Você estará ajudando outras pessoas a ouvirem a palavra e terem a oportunidade também de se libertarem. Em nome de Jesus. Amém. Até o vídeo da tarde, devocional das 17 horas.